Olá pessoal, saúde a todos com a paz de Cristo. Conforme eu prometi para vocês, mais cedo em uma live eu falei que ia ter uma entrevista com o deputado Marcão, o homem que chamou o presidente da CPMI de pizzarolo, né? Pois é. Por que ele falou isso? Porque a CPMI começou a ter um rumo diferente do seu objetivo. Levar o hack, que não tem nada a ver com o 8 de janeiro, e etc e tal. Porém, aconteceu outras coisas em relação às imagens lá do Flávio Dino, que são 50, no mínimo 50 câmeras, que filmam o Ministério da Justiça, que ele, Dino, é o ministro. Dino disse, em alto e bom som, que estava na janela quando estavam invadindo. O senador Marcos Duval, aqui do meu estado, fez um vídeo até contando os passos do Ministério da Justiça até o Palácio do Planalto. E ele diz, né? Flávio Dino, abro aspas, eu vi tudo pela janela, fecho aspas. Tá bom. Aí, pessoal, foi pedido pela CPMI as imagens. Dino, por sua vez, diz que estava com Moraes. Tudo bem, não tem problema. Então, pede-se ao Moraes. Pediu ao Moraes. Moraes falou, pode entregar. Deferiu o pedido. Beleza. Aí, por final, viu que não tinha mais saída, encurralado. O Dino fala bem assim, olha, mas só tem de duas, não é 50. Uai, mas 50, por quê? A mesma empresa que faz essa monitoramento. Então, eu dei a ideia hoje, mais cedo, o seguinte: se é uma empresa que faz o monitoramento, o Dino falou que as imagens apaga automaticamente com 15 dias, mas só apaga a parte interna, ou será que só apaga aquilo que não lhe convém? Estou fazendo uma pergunta, não estou acusando. Então, eu tive a ideia de quê? De que você compartilha para que a CPMI chame o dono da empresa que monitora os prédios. Porque, segundo o Marcão, ele vai falar agora para você, o Marcão, é a mesma empresa que faz o monitoramento do Ministério da Justiça, o Palácio de Lula, isso em todos, né? Então, chamar o dono da empresa, porque se chamar o Dino lá na CPMI, ele é liso, liso, igual um sabão. Ele não vai falar nada, que ele gosta até de fazer chacota. Então chama o dono da empresa. Ô, seu João, vem cá. João, nome fictício. Ó, pessoal, a entrevista tá aqui, vou mostrar para você agora, tá? Ô, só para você entender o enredo. Ô, seu João, foi o seguinte, o senhor tá aqui. Não para polícia, pessoal. Não chamar ele na polícia, não. Deixar esse negócio de polícia quieto. O Dino é chefe da polícia, né? Deixa quieto. Vamos levar para a CPMI. Vamos lá, ô senhor, explica aqui para nós sobre pena de prisão. As imagens apagam? Ele vai responder. Aquelas câmeras, se ele ficar quieto, se calou, se complicou. Por que, que apaga de 48 e duas não? É até um risco isso, né? Porque se com 15 dias apaga, estranho. Então o Marcão fez uma entrevista aqui, eu vou te mostrar essa entrevista. E ele fala assim que vai pedir a prisão, eu tenho certeza, mas o afastamento também. A oposição vai pedir já amanhã na CPMI. E nós vamos assistir agora, que você vai ver que ele vai falar. O homem que chamou o presidente da CPMI de pizzaiolo. Vamos lá? Inteirinha a sua participação, realmente a forma como você lida com o teu mandato, a transparência que você decidiu dar às suas atividades parlamentares, mostra que a gente precisa e deve ter esperança no Brasil. E você é um desses parlamentares, para mim, hoje. Peraí, que eu estou fazendo vale aqui. A pena continuar essa luta aqui. Vou colocar no meu celular. Parabéns, aqui. Macron, e já saio com a primeira pergunta para você. Já vou no peito. Quando é que o Dino vai ser preso, hein, Macron? Depois de imagens apagadas do Ministério da Justiça, a pergunta que eu comecei o programa de hoje, quando o Flávio Dino vai ser preso. Bom dia, Macron. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Olavinho. Obrigado. A gente lá no Pânico realmente foi uma experiência única, né? Eu acho que é o programa de maior audiência do Brasil hoje. Acho que é incomparável. Pra você ter uma ideia, eu ganhei 17 mil seguidores com a participação no Pânico. Uma coisa que realmente eu não imaginava. Eu até acompanhei alguns dos últimos dias, assim. O pessoal ganha em média 1.000, 2.000, 3.000 seguidores. Eu ganhei 17 mil. Então, eu acho que realmente foi
foi uma boa participação. A gente mencionou, antes de responder a tua pergunta, a questão da funerária lá em Caxias, Exato. que é um monopólio, e parece que andou, viu? Parece que agora vai. Então vejam só vocês como são as coisas, né? Às vezes o fiasco que a prefeitura tem que passar nacionalmente para tomar uma atitude, e às vezes a gente até suspeita que tenha muito mais coisa por trás do que só má vontade, né? Porque como gira muito dinheiro, a gente se pergunta se é só isso. Mas respondendo a tua pergunta, Vitória, o que acontece? A oposição já se movimenta, tá? A gente está atrás do contrato das câmeras do Ministério da Justiça. Eu já encontrei as do Planalto, onde o contrato mínimo é de 1 ano que tem que ficar guardadas as imagens. Então a gente acredita que hoje, com a tecnologia, enfim, não seria apagado, e o contrato deve ser muito parecido. A gente está atrás desse contrato, em se caracterizando que houve destruição de provas. Bom, eu acho que, primeiro, fica claro que a nossa narrativa, ela era verdadeira, não era uma narrativa, mas era um fato, né, que foi algo planejado, algo muito bem arquitetado. Nós, lá no começo, falávamos só de omissão, mas hoje eu acho que já não é mais o caso, viu, Olavo e Vitória? Eu acho que o caso já é deles terem planejado o que aconteceu, colocando infiltrados e sabendo, depois de 33 alertas da BIM, que isso iria acontecer. E eu já falei aqui por mais de uma vez que o sonho deles era que tivesse dado um tiro de um CAC lá para tirar as armas, né? Depois eles tentaram usar aquilo de argumento para censurar a rede social e criminalizar a oposição. Então fica muito mais claro. Eu acho que o próprio Alexandre de Moraes se vê numa situação complexa nesse momento, porque em ser a gente encontrando esses contratos e sabendo que as imagens não foram apagadas, elas não foram gravadas por cima, mas sim apagadas. Eu acho que o Alexandre de Moraes, a gente vai entrar, provavelmente, a oposição, a gente está ali no grupo discutindo a melhor forma de se fazer junto à PGR, pedindo a prisão do Dino, mas que eu quero ver a desculpa que vai ser dada para não prender o ministro. Porque eu tenho certeza que se qualquer um de nós, tu não pode pedir pix aí, ou qualquer um de nós fizesse metade do que o Dino fez, nós já estaríamos em cana há muito tempo. Então, assim, agora vai ficar comprovado que, parte 1, a Elisiane Gama, que ontem, inclusive, o colega André Fernandes levou lá, que ela acomodou a irmã dela no ministério, né? Então, vejam vocês quantos cargos e emendas será a Elisiane ganhou, além da irmã, para fazer esse papelão que ela está fazendo na CPMI. E agora eu acho que a CPMI, como eu mencionei semana passada, alertando o presidente que ele seria um pizzaiolo, né? Eu acho que agora está caracterizado. Só falta a gente descobrir se vai ser de 4 queijos, né, portuguesa, como é que vai ser a pizza. Porque está claro que foram movimentos infiltrados, que o ministro da Justiça estava no ministério muito antes do que ele afirmou, que a Força Nacional, a gente já tem imagens com 240 homens, estava estacionada ao lado do Ministério da Justiça. Ela não foi empregada, o ministro não usou o plano escudo, que em 25 minutos ele colocaria 4 linhas de defesa aos prédios dos 3 poderes. Enfim, Pitoli, está claro que foi algo pensado. Quem está preso, no meu ponto de vista, está preso injustamente, e quem está solto deveria estar preso. Agora, eu fico pensando, Macon, do ponto de vista do ministro Alexandre de Moraes, que deve se incomodar com o que está acontecendo. Por quê? Se a CPMI faz um pedido ao Supremo, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, para tentar cumprir um rito que era desnecessário, diga-se de passagem, para que as imagens fossem liberadas, o ministro despacha dizendo, ok, as imagens podem ser solicitadas entregues pelo Ministério da Justiça. Eu entendo que o Flávio Dino está enganando todo mundo, porque era só ele dizer, antes disso tudo acontecer, turma, preciso ser honesto e sincero com vocês, eu apaguei tudo, a empresa apagou tudo, não sei o que aconteceu, mas eu não tenho mais isso. Quer dizer, ele submete membros da CPMI para fazer um pedido que não era necessário, para mim, completamente equivocado, haja vista a força e o poder que tem uma CPMI. Um ministro do Supremo dizendo, ok, pode, e agora vem dizer que foi apagada. Desculpa, esse cidadão está brincando com a cara de muita gente, Macon. E não cola, Pitoli, sabe por quê? Porque ele entregou, dias atrás, imagens de 2 câmeras do dia. Ou seja, a empresa que faz o armazenamento e a coleta dessas imagens é a mesma. Ou seja, como é que ele tem de 2 câmeras e não tem das outras? Não faz o menor sentido. Tipo, a gente parece que está falando aqui de uma história que veio lá de um filme mexicano, assim, mal feito, com um enredo ruim.
a gente precisa lembrar que quando... Bom, como a audiência se renova, a gente precisa fazer algumas lembranças, né? Primeiro, como tu falaste, não deveria nós nem precisar fazer muito esforço para ter acesso a essas imagens, mas olhem só como é que são as coisas. Normalmente a gente aprova em bloco, né, os pedidos, os requerimentos, e dentro desse bloco foi colocado as imagens do Ministério da Justiça. No dia que isso aconteceu, que a Elisiane se deu conta e o Randolfo Rodrigues se deram conta, eles tentaram reverter a aprovação e o presidente não aceitou. Bom, dali se começou uma briga jurídica para ver se o ministro entregaria ou não as imagens. Tivemos que ir ao ministro Alexandre de Moraes, onde ele autorizou, disse que não tinha nenhum problema, né, o que eu fico feliz de ele ter autorizado. Aí passaram-se mais alguns dias, a CPMI não recebeu, a gente continuou pressionando, até que ele entregou 2 câmeras, 2 traseiras lá, que não mostram absolutamente nada. Ou seja, já derruba a tese que ele teria apagado as imagens 15 dias depois. E se ele entregou imagens do dia 8, independentemente da câmera que foi, mostra que ele tem as imagens, né? E aí se passaram mais alguns dias e nada de entrega, os parlamentares pressionando, porque a grande imprensa em silêncio total. E agora, ontem veio essa notícia do R7, que teria sido apagado, então, as imagens. E aí, como eu te falei, a gente está atrás dos contratos para mostrar que nenhum contrato da Esplanada apaga em 15 dias, que ele está mentindo. E aí ele está destruindo provas. Eu acho que o Olavo e o Emílio, que mais uma vez com uma gravata amarela nos presenteia aqui nessa manhã de quarta-feira, podem nos dizer se destruição de provas, né, obstrução da justiça, pode levar juridicamente de ir numa cadeia. E aí, Olavo, Maurício Marcon, na tua escuta, Olavo. Era a pergunta que eu ia fazer. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Outros foram presos sob o argumento de que poderiam destruir provas. É evidente, vamos só avançar um pouquinho. Emílio, Marcon, só um pouquinho. Essas imagens poderiam prejudicar quem? Eu fiz esse comentário já e Marcon concordou comigo no sentido de que poderia demonstrar que o Flávio Dino chegou muito mais cedo ao Ministério. Flávio Dino estava dentro do Ministério. Essas imagens poderiam prejudicar única e exclusivamente Flávio Dino. Dentro de um padrão, amigo ouvinte, do homem médio, a justiça usa o padrão homem médio. Dentro do padrão homem médio, alguém ligaria, por exemplo, para a empresa, desculpa, eu acho até absurdo a gente comentar essa tese, mas precisamos. Alguém ligaria para a empresa de segurança e falar assim, me manda as imagens. Não, manda só de 2 câmeras, não precisa enviar tudo. Peraí, pessoal, nós vamos continuar aqui, peraí. É um disparate, né? Isso é tentar subjugar, botar abaixo a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão. Justifica, sim, a prisão, como foi colocado, justifica claramente, e outros já foram presos sob o argumento de poderem ocultar ou destruir provas. E no nosso caso concreto, segundo aí também também a CNN, as provas teriam sido destruídas. Marcon, editada, cortada, adulterada ou apagada? No Brasil não tem outra opção, né? Porque era para ser entregue. O que a gente tem, Marcon, dá para acreditar o Ministério da Justiça atrapalhando a justiça? Dá para acreditar, sim, ainda mais quando o ministro é Flávio Dino e o governo é um governo de um condenado em três instâncias por corrupção e formação de quadrilha. A gente não pode esperar que o grupo dessa pessoa seja um grupo distinto e honesto, né? Isso não faz o menor sentido. Aliás, me surpreende muito que 38 pontos, alguma coisa da população, tenha votado nesse cidadão. A gente sempre tem que lembrar que, se desconsiderando votos nulos, brancos e os que não foram votar, o Lula teve 38% dos votos no Brasil. Agora, realmente, o Olavo faz um questionamento interessante. Debochar da cara e da inteligência dos brasileiros. E tu veja só, ele se entregou que as imagens não foram apagadas quando ele mandou de 2 câmeras. Não faz sentido. Assim, eu quero ver qual que vai ser a postura do presidente da CPMI. Porque ele vai entrar para a história como um pizzaiolo. Eu alertei ele semana passada e a história dele vai ser muito prejudicada por causa disso. Ele está sendo feito de palhaço por Flávio Dino, como toda a CPMI. E eu acho que, em se confirmando essas imagens que foram apagadas,
eu acho que a CPMI toma um outro rumo, viu, Pitoli? Porque, assim, ó, a situação agora fica caracterizada que houve omissão minimamente. E como o Olavo falou, pessoas foram presas para que não prejudicassem as provas. Inclusive, o coronel Naime está preso por causa disso. Essa é a justificativa. A gente tem outras pessoas presas por causa de carteirinha de vacinação no Brasil. Imagina tu apagar a prova que pode elucidar tudo que a gente precisa saber. Eu acho que está claro, né? Porque, olha, por mais que a gente discuta, enfim, acho que está claro que foi, sim. Eu já saí da tese da omissão, já entrei na tese de eles ter planejado tudo isso, né? Usaram ali pessoas que estavam juntas de massa de manobra. A gente tem diversas imagens de patriotas dizendo não quebra, não invade, enquanto tinha uma meia dúzia fazendo algoaça. O ministro Alexandre de Moraes, quero acreditar, foi levado ao engano, acabou prendendo todo mundo de forma completamente inconstitucional, é bom que se diga isso, né? Não se existe crime coletivo no Brasil, isso é um absurdo. Seguem pessoas presas. Ontem, inclusive, o senador Magno Malta trouxe a informação que existem mais uma mulher presa, né? E ela tem mais de 70 anos, e ela está presa por causa do erro do nome dela, algo assim. Então, vocês imaginem uma pessoa já 8 meses presa, com mais de 70 anos. Se fosse a nossa mãe, como nós estaríamos? Pelo que se sabe, é uma pessoa humilde. Então, assim, quando se comete arrombos políticos, arrombos judiciais, como foi feito, prendendo todo mundo sem individualização de crime, acontecem tais absurdos que só se vê em países onde existe ditadura. É o que a gente tem visto no Brasil. E eu acho assim, ó, se o Alexandre de Moraes quiser mesmo fazer cumprir a lei, hoje ainda ele manda o Dino entregar as imagens. Se não entregar, manda um pedido de prisão. Se vai fazer, bom, aí eu já duvido bastante. Emílio Kember conosco também. Emílio. Aí, pessoal, espero que vocês tenham ouvido. Eu peço desculpas não transmitir aqui na tela toda, porque tem a situação de direito autoral. Eu vou dar os créditos aqui para a Jovem Pan. O deputado Marcão esteve aí, essa entrevista foi para a Jovem Pan, né? E ele falou que o presidente da CPMI pode entrar para a história como pizzarudo. E amanhã, antes do G Dias estar lá, eu quero ver o que o presidente da CPMI vai fazer, porque ele está sendo feito de besta mesmo. Será que vai acabar a CPMI e as imagens vai ficar nisso mesmo? A conferir. Lembrando que amanhã, dia 31, preste muita atenção nessa agenda de amanhã. Preste atenção aqui. Amanhã, o Índio Sererê vai estar 9 horas da manhã na CPI de Brasília, ao vivo aqui no canal. Amanhã, às 9 da manhã, o G Dias vai estar na CPMI. Diferente. Então, os dois vai estar ao mesmo tempo em lugares diferentes, mas aqui transmitido ao vivo. Tudo. Ah, doutor, eu quero assistir o Índio, mas eu quero assistir também o G Dias. Não tem problema. Você assiste um, depois é só você se inscrever no canal que você vai assistir a outra também, depois, com o tempo. Uma garrafinha de café do lado. Então, se você se inscrever, você vai ter isso tudo. Lembrando que amanhã tem 8 depoimentos amanhã é o dia do simultâneo, né? Porque, veja bem, o Índio e o G Dias dando seu depoimento ao mesmo tempo. Amanhã, a Polícia Federal intimou ao mesmo tempo, no mesmo horário. Amanhã o depoimento é de Bolsonaro, Michele, pai do Cid, o Cid. São 8 pessoas amanhã, será? Do advogado Youssef também, amanhã. Então, são 8 depoimentos no prédio da Polícia Federal em Brasília. Então, amanhã o dia promete, o dia inteiro, 8 depoimentos, todo mundo querendo ver o Índio, todo mundo querendo ver o G Dias, tudo amanhã. E amanhã nós vamos saber, então, né, pessoal, se teremos aí o pedido de prisão, então, do Flávio Dino, o homem que entregou apenas 2 câmeras de 50, ele entregou apenas 2. Se inscreve no meu canal, vale a pena, tenho certeza que vale. Aperte aquele sininho, porque meia hora antes o YouTube te avisa. Quer entrar nos grupos? No grupo,
aqui embaixo. Grupo do Telegram tá aqui embaixo, para você bater papo. Meu Instagram tá aqui embaixo. Também tá aqui embaixo o meu Facebook para você curtir a página, tá bom? E também tá fixo nos comentários. Beijo.